Então, pessoal, o trítono é ou não é o som do diabo, né? Se for procurar aí o trítono na internet para ler qualquer artigo, inclusive não só em português, mas em inglês também, você vai ver muita gente, muita gente falando que o trítono é o som do diabo, né? O trítono foi proibido pela Igreja Católica na Idade Média por ter esse som tenso e instável, né? Esse som desarmônico. E qual é o argumento, né, usado? O argumento é que, como Deus na Bíblia fala de harmonia, de união, e o trítono é um som desarmônico, um som de desunião, de separação, de divisão, então não era aconselhável, não se podia tocar o trítono, né, porque o trítono representava uma coisa anti-Deus, uma coisa do demônio, uma coisa do diabo. Então, inclusive, ele recebeu o apelido de Diabolus em música, né? O diabo na música, do latim. Mas isso é verdade mesmo? Esse intervalo chegou a ser proibido em algum momento pela Igreja Católica? Isso não é verdade, gente, tá? Eu tentei até pesquisar um pouco a respeito disso. E uma coisa bem curiosa é, se for procurar em todas as fontes, tem revistas aí grandes, inclusive, que falam sobre isso e tal, que esse intervalo chegou a ser proibido pela Igreja Católica e tudo mais. Só que tu não vai encontrar fontes e registros históricos disso, tá? Onde a gente teria que procurar para encontrar alguma prova de que de fato esse intervalo ele foi proibido em algum momento na história, não podia ser tocado. Tem o Concílio de Trento, né, lá de 1545, que tem um registro de tudo de relevante que aconteceu na Igreja Católica, né? Nesse Concílio de Trento, se a gente for procurar lá e ler, tem só um parágrafo que menciona a música, né? Que bota regras em relação à música, que o papado lá estabeleceu. E o que foi estabelecido nesse caso, nesse parágrafo, a única restrição foi que não se poderia usar na música dentro da igreja algo que pudesse atrapalhar, de alguma forma, o bom andamento do culto, tá? E quando eu digo atrapalhar, é no sentido de ter algo profano, impuro, tá? Essa era a restrição. Mas não tem nada escrito que coloque o trítono, especificamente o trítono, como algo que não poderia ser usado num culto, tá? Não tem essa regra, inclusive também não se fala nada sobre o intervalo musical específico ou de alguma dissonância, algum intervalo que pudesse trazer alguma tensão, isso não poderia ser usado na igreja. Isso a gente não encontra em nenhum registro histórico, nenhum escrito dos papas, em nenhum lugar. Isso não está registrado, tá? E também se a gente for olhar livros históricos que falam sobre a Inquisição e pessoas que foram mortas na fogueira e tudo mais, não vai encontrar nenhum registro que cite algum músico que foi queimado, né, pelo fato de usar o trítono em alguma música, tá? Então isso na realidade acabou sendo um boato que foi inventado, de tanto ser repetido, acabou sendo, muita gente acreditou nisso, né, e passou adiante a informação sem verificar a fonte, se isso de fato era verdade. A origem disso, tá? A origem desse termo, na realidade, ninguém sabe exatamente onde começou, mas tem uma citação que fala assim: mi contra fa es diabolos in música, né? Essa citação, na realidade, se a gente for olhar o mi contra fa, na realidade o mi pro fa é um intervalo de segunda menor, nem é um intervalo de trítono, né? Se a gente fosse olhar a teoria lá dos hexacordes, na época do canto gregoriano, até poderia encontrar uma lógica nessa citação, mas aqui ele estava falando, né, o autor, ele mencionou isso para dizer que era só um intervalo que era difícil de cantar. Então ele não aconselhava usar pela dificuldade. O diabolos em música, nesse caso, é uma expressão para dizer que era difícil de executar, e não que fosse uma coisa proibida ou uma coisa do demônio. Então, além de não encontrar registros históricos de que de fato o trítono era considerado o diabo na música, que o diabo ia se manifestar se esse som fosse tocado, a gente tem registros exatamente do contrário. A gente tem registros de músicas, de cantos gregorianos da época da Idade Média que usavam o trítono dentro das músicas. Então tem diversas partituras aí medievais de compositores clássicos, né, que usaram o trítono nas suas composições, nas suas linhas melódicas. Então, se isso fosse proibido de fato, como é que essas músicas eram cantadas pelos monges, pelas pessoas dentro da igreja, né, usando o intervalo do trítono ali? Então isso é mais um indício, né, de que isso não passa de um boato que alguém pegou e talvez distorcendo alguma afirmação que teve no meio do caminho e acabou propagando.
e o pessoal gostou e começou a repetir sem verificar se isso era verdade. Então eu acredito que seja uma das maiores mentiras aí, ou boatos que se acredita hoje. Tu vai ver muitos vídeos na internet falando que o trítono é o som do diabo, que era proibido então na Idade Média, mas na realidade isso não é verdade. Então se tu conhece alguém que falou isso, viu algum professor falando, mostra esse vídeo para ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um site que explica com muitos detalhes esse assunto todo, de onde é que veio esse termo, né? Foi onde eu me baseei para fazer esse vídeo. A gente vai continuar aqui a falar sobre funções harmônicas, os acordes dominantes e o trítono, né? Nas próximas aulas, quando a gente seguir esse tema. Mas eu fiz questão de fazer esse videozinho separado aqui só para explicar um pouco sobre a origem desse termo, né? Que foi usado aí. E só para deixar, acho importante que todos conheçam, né, a origem disso e saibam que não é verdade, tá? Então a gente se vê aí nas próximas aulas. Até mais.